Já não sabes que séries ver ou o que é que está no cinema? Sofres de FOMO ou já nem sabes o que é binge watching? Ficaste lá atrás em Game of Thrones? Está na hora de te atualizares. Junta-te à nossa Watch Party. Todas as quintas na tua app de podcast ou em rr.pt. Pipocas não incluídas. Este é um podcast Renascença. Pela forma incompetente como o Governo geriu a preparação e a resposta nos primeiros momentos da tragédia provocada pela tempestade Christine e como aqui valorizou a participação democrática. Deixa-me fazer esta questão que fiz há pouco aqui à Teresa Ruel, que temos connosco nesta emissão também. Que importância é que atribui a uma participação elevada na ótica daquilo que será a legitimidade do próximo Presidente? Bom, de um ponto de vista jurídico, a legitimidade nunca será posta em causa. Agora, eu acho que nós vamos ter uma participação eleitoral superior, por exemplo, às duas eleições de Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito das duas vezes com participações abaixo de 5 milhões de eleitores. Nós vamos ter, votaram na casa dos 4 milhões de eleitores, estou a falar de todos os eleitores, da participação eleitoral. Não estou aqui a repartir por candidatos. O que está em causa neste momento é a participação. Por outro lado, vamos lá ver, nós tivemos presidentes que foram eleitos no seu primeiro mandato. A reeleição, como sabemos, tem características diferentes, mas no seu primeiro mandato foram eleitos com 50,5% dos votos, como Cavaco Silva, 52% como Marcelo Rebelo de Sousa, 51,1% como Mário Soares na sua primeira eleição. Quem teve uma votação no primeiro mandato mais elevada, baixou no segundo, por circunstâncias políticas já distantes, que não vale a pena aqui estar a recordar, foi Ramalho de Anos, que foi eleito à primeira volta com 61,5% em 1976. Portanto, a legitimidade política, obviamente, só poderia ser questionada se houvesse uma participação invulgarmente baixa. Eu acho que nós vamos ter uma participação eleitoral nestas eleições, certamente pelos dados apontados da abstenção, superior às eleições, as duas de Marcelo Rebelo de Sousa, e em todo o caso, e dentro provavelmente superior também à eleição de Cavaco Silva, pelo menos. Felicidade, o que é que lhe parece também esta questão? Concorda com esta leitura de Eduardo Cabrita ou, apesar de tudo, encontra aqui alguma cambiante no sentido que uma menor participação poderia retirar alguma legitimidade política, não, mas alguma força à presidência do próximo chefe de Estado? Eu penso que nós, em democracia, temos que nos concentrar e focar em convencer a maioria das pessoas a irem às urnas. Nos últimos anos, de facto, muitos portugueses não vão votar porque estão desencantados com a política e com os políticos, e temos de todos em conjunto, todos os partidos, todos os players políticos, têm que tentar que os portugueses voltem às urnas. Portanto, quanto maior a assiduidade, melhor. Agora, estamos em democracia e penso que se António José Seguro vencer, vence. Em democracia, tanto se ganha por um voto como se perde por um voto. E, portanto, ele ganha. Agora, a legitimidade é sempre menor quanto menor for o número de votantes. Portanto, mas vamos aguardar os resultados e vamos comentar quando tivermos pouco mais de 10 minutos minutos para a divulgação das projeções, que é já o momento forte, eu diria, da noite eleitoral, tendo em conta que habitualmente nos permite ter uma ideia muito aproximada dos resultados finais das eleições. Há uma indicação que podemos avançar, que o Primeiro-Ministro também irá reagir aos resultados quando forem conhecidos durante esta noite. No Porto, será na cidade invicta que Luís Montenegro irá comentar os resultados. Recordo que o Primeiro-Ministro e o PSD não deram uma indicação formal de apoio a um dos dois candidatos, e aproveito também a presença já aqui em estúdio do Duarte Pacheco, do PSD. Obrigado por
ter vindo uma vez mais à emissão especial da Renascença para lhe perguntar como é que vê este facto de Luís Montenegro não ter dado apoio a nenhum dos candidatos e se de alguma forma pode fragilizar no futuro a relação entre o Governo e o futuro Presidente. Muito boa tarde. Aliás, eu estava a dizer, quando disse que o Primeiro-Ministro ia reagir, eu dizia aqui em off, não será o Primeiro-Ministro, será o líder do PSD, naturalmente, porque o Primeiro-Ministro... Será não... sem gravata, para usar o paralelo. Não, o Primeiro-Ministro não deve tomar posição sobre a eleição que vamos hoje aqui comentar nós. Desde o início, eu preferia que o PSD tivesse apoiado de uma forma clara António José Seguro. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, foi isso que o professor Cavaco Silva fez em relação ao Dr. Mário Soares, o que não fez com que o professor Cavaco fizesse um único dia de campanha ao lado de Mário Soares. E, portanto, eu preferia. Mas compreendo as razões que ele invocou, no sentido que, duas coisas. Primeiro, enquanto não sendo um candidato próprio, vai ter que trabalhar com aquele que for eleito, e por isso a neutralidade, e em segundo lugar, não tendo maioria no Parlamento, vai ter que fazer entendimentos com as duas forças políticas de onde vêm estes dois candidatos. E que, para não ferir suscetibilidades, preferiu esta situação. Eu compreendo e respeito. Sim, mas acabou por não responder à minha questão. Isto de alguma forma fragiliza depois aquilo que é a relação futura entre o Governo e o Presidente? A acreditar naquilo que foram as sondagens dos últimos dias, não vai fragilizar de todo, porque a grande maioria dos militantes e sobretudo dos dirigentes que tornaram público o apoio a António José Seguro, e portanto António José Seguro percebe que a ser eleito de uma forma folgada teve muitos votos da AD e não vai querer também desiludir, e acredito mesmo que não vai querer levar a ser o líder do Partido Socialista, mas sim o presidente de todos os portugueses. Portanto, por aí não estou a ver. Para o líder do PSD, a situação poderá ser mais problemática. Não é esse relacionamento com o Presidente da República, é o facto de, se houver um grande resultado em André Ventura, significa que os eleitores do PSD quebraram a tal barreira, a tal linha vermelha. E portanto, aí já estarão disponíveis, em determinadas circunstâncias, de votar em André Ventura. E isso é que, para o líder do PSD, é melhor que acendam algumas sirenes na sede nacional. Sim, já agora e só para precisar, de facto, a convocatória que foi enviada aos jornalistas refere uma declaração do Primeiro-Ministro, será a partir das 8h30 no Porto, enquanto com o Presidente da República. Em nome do PSD irá falar Leonor Beleza, Vice-Presidente do Partido, como sabemos, na sede nacional social-democrata em Lisboa. Penso que podemos avançar ao encontro dos repórteres da Renascença que estão junto do quartel-general de António José Seguro, porque nesta altura uma das mais destacadas apoiantes de Seguro está a produzir declarações. João Maldonado. Ana Mendes Godinho está mesmo aqui ao meu lado. Ana Mendes Godinho, antiga ministra socialista. Pergunto-lhe qual a expectativa para esta noite. Bem, a minha expectativa é que seja mesmo uma noite de esperança para o país. Portugal precisa muito deste sinal que esta noite pode dar, de um país que acredita que é através da união, da moderação, da capacidade de construção coletiva que encontramos o caminho para os desafios que temos, que são muitos. E por isso espero mesmo que seja a noite em que Portugal escolhe a esperança. No entanto, esse caminho proposto pela candidatura de António José Seguro nem sempre foi consensual dentro do Partido Socialista. Como é que lê este, ao início, não apoio, depois apoio a esta candidatura? Naturalmente, desde o início, António José Seguro optou por ser um candidato sem partidos, avançar e propor-se como um candidato de resposta transversal ao momento que o país vive. E, portanto, também foi nesse contexto, naturalmente, que depois os partidos foram manifestando os seus apoios. Faz parte de todas as campanhas, não vale a pena. O que interessa é que eu acho que hoje o que sentimos aqui é uma grande capacidade de mobilização e de união. Acabei de encontrar, por exemplo, uma vereadora do PSD da área da ação social, com quem trabalhei muito na altura como ministra, que me veio dizer que bom estarmos todos hoje aqui juntos. E isso é muito bom. Isto pode ser um sinal forte para o país do que o país precisa. Está também confirmado que o secretário-geral do Partido Socialista aqui virá, depois de uma declaração no Rato, não tendo apoiado logo ao início António José Seguro. Faz sentido que José Luís Carneiro aqui venha nesse momento a confirmar-se de vitória de António José Seguro? Eu diria que hoje é mesmo um dia que esperamos que seja um dia de esperança de todo o país.
de todo o país que se mobiliza. E o todo o país é mesmo todo o país. E acho que é esse o sinal fortíssimo que também a presença de pessoas de vários quadrantes aqui hoje dá ao país. A esperança de Ana Mendes Godinho, antiga ministra do PS, que aqui está também à espera de António José Seguro. Está previsto que aqui chegue ao Centro de Congresso das Caldas da Rainha um pouco depois das 8 da noite. Será então dentro de poucos minutos, à medida que caminhamos para as 8 da noite, a hora para a divulgação das projeções de resultados desta segunda volta das eleições presidenciais. E claro, ouvimos também em fundo nas reportagens da Renascença que o fervilhar por parte dos apoiantes dos candidatos vai aumentando. É a grande expectativa numa altura em que tudo se joga. Recordo que as urnas em Portugal continental e na Madeira fecharam há já praticamente uma hora, desde então que a contagem tem vindo a decorrer, mas os dados do escrutínio provisório só serão possíveis de serem conhecidos a partir das 8, que é a hora que fecham as urnas nos Açores e, portanto, neste momento ainda não podemos divulgar esses resultados que estão já a chegar às autoridades provenientes das diferentes assembleias de voto espalhadas pelo país. Ensaio o contacto com a Filipa Ribeiro, junto do quartel-general de André Ventura, para ferir justamente, Filipa, dessa expectativa que seguramente está a crescer à medida que nos aproximamos das 8 da noite. Sim, aqui na sala temos apenas uma televisão junto ao palco e é lá que as poucas pessoas que estão aqui na sala se começam a concentrar e a ficar de olhos colados à espera dessas projeções com aqueles que serão os resultados desta noite. Há assim ainda alguma expectativa, mas diria que o ambiente ainda está aqui um pouco arrefecido porque a sala ainda está longe de estar completa. São muitas as pessoas que ainda continuam na zona do bar, mas os que cá estão já começam a escolher os lugares mais perto da televisão para conseguirem ver à primeira os resultados destas projeções. De resto, o ambiente está um pouco mais arrefecido que na primeira volta, a esta hora, por exemplo, comparando com a noite eleitoral, esta sala já estava quase completa e agora está muito longe disso. Há ainda assim alguns deputados que vão passando aqui pela sala. Sabemos também que o núcleo duro, assim dizendo, do Chega está reunido numa sala aqui no Hotel Marriott mais distante e aguardamos também pela chegada de André Ventura, que a hora indicada será depois das 8 da noite, que deverá vir então aqui para o Hotel Marriott para se juntar também aos deputados e aos responsáveis do Chega que o acompanharam durante este quase mês e meio de campanha desde o início do ano. E será seguramente uma entrada a André Ventura, como já nos habituou, focando muito em si os holofotes, neste caso, claro, como um de dois candidatos à presidência da República, ainda por maioria de razão assim o fará. Felicidade vital, ouvíamos aqui a repórter da Renascença, Filipa Ribeiro, dizer que estava algo morno no ambiente na sede de Ventura. Quererá isto dizer que a expectativa baixou em relação àquilo que seria a fasquia colocada inicialmente de eleger o candidato para Belém? Não, pelo que eu consegui ver pelas imagens da televisão, parece-me que está dentro do normal para esta hora de todas as noites eleitorais. As pessoas estão a jantar, estão no bar, estão cá em cima a conversar e, portanto, ainda não desceram para a sala. Tenho a certeza que na altura que André Ventura entrar, a sala irá estar cheia, como sempre, com um ambiente muito, muito quente, se assim o poderemos dizer. Para o Chega, provavelmente mais do que em nenhum outro partido, André Ventura tem um peso especial, não é apenas um candidato. André Ventura é um político que aparece em cada 100 anos. André Ventura é um político único, não é fácil igualá-lo e, portanto, dentro do Chega todos temos uma grande admiração por ele. Pessoalmente é uma pessoa muito interessante e politicamente é de facto um político de mão cheia. E de facto ele não tem dentro do Chega oposição, porque todos lhe reconhecemos as mais-valias que tem e as qualidades políticas que tem. Veremos o que pensam também os eleitores e o que refletiram a esse propósito na votação de hoje, segunda volta das eleições
eleições presidenciais. Aproximamos-nos das 8 da noite para divulgarmos aqui, na emissão especial da Renascença, os resultados das projeções. Presidenciais 2026, na Renascença. São 8 da noite em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A partir deste momento podemos divulgar, José Carlos Silva, que António José Seguro, de acordo com as projeções, vai ser o próximo Presidente da República. Todas as projeções, quer a que é feita para a RTP, quer a que é feita para SIC, TVI e CNN, quer a que é feita para a CMTV e para a NAU. Comecemos então por esta indicação. António José Seguro será o próximo Presidente da República e com uma vantagem de quase metade comparando com André Ventura. Comecemos então pela projeção para a RTP. António José Seguro obterá entre 68% a 73% dos votos, Ventura 27% a 32%. Na projeção para SIC e TVI e CNN, António José Seguro com 68% a 70% dos votos, André Ventura com 30% a 32%. Na projeção para Correio da Manhã TV e NAU, António José Seguro com 66,8% dos votos a 71,8%, André Ventura com 28,2% a 33,2% dos votos. Como disse no início, a diferença de votação entre António José Seguro e Ventura é expressiva, metade dos votos para Ventura comparando com os de António José Seguro. E vamos ao encontro da Susana Madureira Martins, repórter da Renascença nas Caldas da Rainha. Estalou aí entre os apoiantes, como podemos ouvir em fundo, de António José Seguro, uma alegria quase incontida. Foi incrível aqui a reação a essas primeiras projeções. Houve contagem decrescente e tudo, a partir do 10 até ao 0, e quando surgiram as projeções das televisões, aqui os apoiantes de António José Seguro ficaram completamente eufóricos. Gritou-se vitória, vitória, e também Portugal presente, Seguro presidente. Foi o que se gritou aqui. Agora está um pouco mais calmo, mas houve aqui uma reação estonteante e eufórica. Vamos ver se ao longo da noite se confirmam estas projeções e se a noite vai continuar nesta euforia. Agora, mais tranquila. Os apoiantes de António José Seguro a festejarem como se de uma passagem de ano se tratasse, aqui na descrição da repórter Susana Madureira Martins. Aí, Filipe Ribeiro, entre os apoiantes de André Ventura, penso que depois destas projeções os ânimos estão um pouco mais calmos. Sim, foi um silêncio completo aqui na sala. Foram muitas as pessoas que ficaram então na expectativa junto à televisão, e assim que são comunicadas as projeções há um silêncio e nenhuma reação aqui na sala do Hotel Marriott. Há várias pessoas que continuam a olhar para o ecrã, mas num silêncio absoluto. Aguarda-se então agora pela reação de Pedro Pinto, que é o nome indicado para vir cá embaixo à sala a reagir aos dados destas projeções, e depois também, como dizia há pouco, à chegada do candidato André Ventura aqui ao Hotel Marriott, que para já uma sala repleta de silêncio. Noutro local, junto aos apoiantes de André Ventura, temos a repórter Manuela Pires, a quem peço que complemente esta descrição feita aqui pela Filipe Ribeiro. Ora, nesta sala há apenas um ecrã gigante, está na televisão, na RTP, e junto aqui estão alguns apoiantes. Um deles dizia mesmo, isto são mais jornalistas do que apoiantes. E assim que se conheceu esta sondagem, esta projeção da RTP, foi o silêncio, como a Filipa já disse, é que não se ouviu nem um ai, não se ouviu absolutamente nada, ficaram a ouvir, e depois, entretanto, algumas pessoas com os telemóveis foram vendo as projeções
projeções das outras televisões. Um silêncio imenso aqui, à espera então de Pedro Pinto, o líder parlamentar que irá fazer essa declaração. Também já aqui está Filipe Melo, deputado eleito por Braga, também chegou, cumprimentou outros deputados que aqui estavam, mas esse silêncio aqui, nem sabendo essa projeção que dá a André Ventura em quase todas as televisões, as projeções acima dos 30%, fez qualquer reação aqui junto dos apoiantes de André Ventura. Vamos ver, dentro de minutos é aguardada a chegada de Ventura. Veremos também qual será a primeira reação do candidato que, de acordo com as projeções, é derrotado nesta segunda volta, ficando com um intervalo, tendo em conta as 3 projeções divulgadas, que vai de 27% a 33,2%. Para António José Seguro, uma votação que irá de 66,8% até 73%. Teresa Ruel, politóloga, aqui nesta nossa emissão especial da Renascença, peço-lhe uma leitura, é uma vantagem muito expressiva por parte de António José Seguro. Sim, uma vantagem que... superior a 2/3. Exato. Dada esta pujança, quer dizer, não trará surpresas à noite. A única surpresa aqui é a dimensão destes 2/3 com os quais o PSD vai ter que lidar. E, portanto, aqui sim é uma expressão interessante, não só para o PSD, em primeira linha, quando estamos a falar do centro-direita, mas aquele que é o dia-a-dia, o que será o dia-a-dia da política em Portugal, não só no Parlamento, mas depois nestes equilíbrios que se terão de se efetuar, do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do sistema político. Mas que dificuldades em concreto é que adivinha para o PSD? Neste momento, André Ventura capitalizou, agregou aqui uma série de votos, não sabemos se são apenas de André Ventura e se são apenas eleitores do Chega, mas há aqui um sinal à direita que o partido maioritário, o PSD, tem que considerar, tem que olhar para eles e tem que fazer esta leitura. E desse ponto de vista, quer dizer, no Parlamento tendo a expressão que tem, o PSD não tendo a maioria no Parlamento, há aqui, independentemente depois de não ser claro que não só os partidos, não só o PSD, mas também a Iniciativa Liberal terá de olhar para esta configuração, esta reconfiguração que à direita pode ser feita num determinado momento. É uma das pistas que vamos prosseguir ao longo da noite na análise a estes resultados. Para já, Filipe Ribeiro, nota de uma primeira reação aí no Chega. Contra nós. Sim, fala agora Pedro Pinto a reagir às projeções. Vamos ouvir. Hoje não foi o dia que os portugueses decidiram. Nós respeitamos, obviamente, os resultados. Achamos que merecíamos mais e que a nossa candidatura do nosso Presidente André Ventura merecia mais. Mas os resultados são o que são. Cabe a nós aceitá-los e dizer apenas que os portugueses perderam uma oportunidade de uma grande mudança. No entanto, isto demonstra que o Chega está vivo, está forte, que somos os grandes líderes da direita em Portugal. Pedro Pinto a reforçar já pela segunda vez nesta reação que a candidatura mostra quem são os grandes vencedores da direita em Portugal. Continuaremos a lutar diariamente para fazer de Portugal um grande país, para fazer de Portugal uma grande mudança, aquela mudança que os portugueses hoje não quiseram, mas vão querer em breve. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Não? Muito obrigado. Viva o Chega e viva o nosso Presidente André Ventura. Pedro Pinto a terminar esta reação que não se conseguiu, nem se conseguiu avançar com perguntas, a reconhecer desde já a derrota da candidatura de André Ventura, mas a sublinhar os votos conseguidos pelo candidato, reforçando que o candidato representado pelo Chega e também líder do Chega conseguiu aquela que terá sido a maior vitória da direita e que se lançou nesta
eleição para ser uma representação da direita e uma solução da direita em Portugal, e que os resultados, apesar da derrota nesta segunda volta, deram força ao candidato André Ventura e também ao partido Chega, que Pedro Pinto destacou que se mobilizou durante as últimas semanas sempre em torno desta campanha presidencial. O Chega a manter aqui este argumento de que o resultado destas eleições coloca André Ventura no papel de líder da direita em Portugal. Duarte Pacheco, será assim que posição poderá o Chega almejar a partir destes resultados em cima dos 30 e poucos % que Ventura retira destas presidenciais? De todo. É um bom resultado para André Ventura. Isso aí não posso desdizer, temos que ser reais, até porque a comparação que poderia fazer aqui foi quando Marine Le Pen passou à segunda volta em França e ele teve 18%. E tudo indica que André Ventura vai ter cerca de 30%. Portanto, um resultado substancialmente superior. E, portanto, é um bom resultado para ele. Agora, os votos não são transferíveis. O professor Cavaco Silva, por exemplo, o Dr. Mário Soares ganha as presidenciais da primeira volta contra Cavaco Silva, porque era ele o grande impulsionador da campanha do professor Freitas do Amaral. Um ano e pouco depois, o professor Cavaco Silva teve a maioria absoluta. Quer dizer, mas neste caso quebra-se ou não esta barreira psicológica de eleitores que votam pela primeira vez em Ventura? Foi o que eu referi há pouco. Portanto, os votos não são transferíveis. Quer dizer, ninguém imagina que se tivéssemos agora eleições legislativas, a AD tinha 11% dos votos. Não teria. Quer dizer, ponto. Se ganhava, isso é outra coisa. Se tinha 30, se tinha 25, se tinha 22, isso é outra coisa. 11% não tem. Nem o Partido Socialista, a partir daqui, pode dizer que vai ter 60% dos votos nas próximas eleições. Tal como António José Seguro não pode fazer essa leitura, nem o Partido Socialista, também André Ventura não o pode fazer. Agora, repito, quebrou-se uma barreira para muitos eleitores da AD e de outros partidos do centro-direita, que há 2 anos, nós reparávamos nisso. O Chega tinha votos, mas ninguém assumia que tinha votado no Chega. E a partir de certo momento, as pessoas já perderam, vamos dizer, ou a vergonha ou o receio e começaram a intitular-se. E agora, mesmo das outras forças políticas, já há pessoas que não se importam de votar no líder do Chega. Portanto, isso há uma progressão que deve preocupar o PSD. Mas isso não significa que, se houvesse eleições, era de repente o Chega que vencesse essas eleições, ou o Partido Socialista teria 60% dos votos. Não teria. Felicidade Vital, o que é que o Chega pode fazer com este resultado que aparentemente vai ser obtido por Ventura? Bem, antes de mais, enviar os meus cumprimentos a António José Seguro e a toda a sua equipe, porque a democracia é mesmo isto. Quando vamos a eleições, damos todos o melhor e um tem que ganhar. Neste caso foi António José Seguro. Dar-lhe os meus cumprimentos e desejar que ele consiga fazer uma presidência isenta e que haja de igual forma com todos os partidos. Dizer também aqui ao meu colega de painel, Eduardo Cabrita, que não vamos fazer um golpe de Estado. Há bocado referia-se a golpe de Estado. Nós não iremos fazer um golpe de Estado. Nós aceitamos democraticamente as eleições e portanto, será António José Seguro o presidente e nós aceitamos isso. No entanto, deixar aqui a nota também que André Ventura continua a subir. E tem vindo sempre a subir. Cada eleição que passa, André Ventura sobe, mais uma vez subiu. Na primeira volta tinha 23 e tal por cento, agora terá no mínimo 28, podendo ir até aos 33. Para o Chega é de facto uma vitória. Há a questão do PSD, que também já foi hoje aqui falada. Eu penso que o PSD tem que pensar seriamente no seu caminho, tem que pensar seriamente como está a encarar a governação, e não podemos deixar de dizer também que Marcos Mendes era o candidato escolhido pelo PSD. O PSD aqui não deixou de indicar um candidato, não deixou de escolher um candidato. Portanto, temos muitos eleitores do PSD que não votaram no candidato do PSD, que era Marcos Mendes. Os outros, também como já foi aqui dito hoje, e eu concordo com isso,
Muitos deles votaram no Chega e, de facto, já estão disponíveis para votar no Chega, porque estas barreiras e estas linhas vermelhas, com a nossa atuação, com o tempo, os portugueses têm percebido que não tinham qualquer sentido. E, portanto, neste momento, estão disponíveis para votar no Chega e penso que nas próximas legislativas nós teremos um grande resultado. A ver vamos quando serão, desde logo, Quando mas serão, exato. Cá estaremos para ver. São 8h15, é a emissão especial da Renascença. Presidenciais 2026 na Renascença. Só aqui uma informação lateral para dar conta de que às 8h30 haverá um jogo da Liga Portuguesa, o Benfica Alverca, e pode seguir o relato da Renascença numa emissão online de Bola Branca, que se inicia a partir desta hora em rr.pt, e onde poderá então, se pretender, acompanhar este desafio a contar para o Campeonato Português. Mantemos, contudo, o foco centrado no escrutínio destas presidenciais e, José Carlos Silva, é já possível avançar com os dados oficiais que nos chegam da contagem de votos a esta hora. Sim, e pelo andar da carruagem, a noite poderá terminar mais cedo. 77% dos votos contados, 731 freguesias por apurar. E no estrangeiro, 43 consulados estão por apurar de 107. Os resultados globais dão claramente a vitória a António José Seguro, com 64% dos votos, 1 milhão e quase 400 mil votos já apurados para o candidato António José Seguro. André Ventura com 35,8%, 777 mil votos. Há aqui uma nota interessante quanto a brancos. Nesta altura estão apurados 69.131 votos em branco. E na primeira volta os resultados finais apontavam para 26 mil, ou seja, nesta altura há 3 vezes mais votos em branco do que na primeira volta. Nulos também são mais do que na primeira volta, nesta altura 1,6%, 38 mil votos. Eram na primeira volta 30.179 votos, 1,2%. Indicações que podemos extrair já desta contagem, que já vai bem avançada, tendo em conta também aquilo que se espera ser uma noite eleitoral mais rápida. São apenas 2 os candidatos na compita, com vantagem muito larga, vitória assegurada, tendo em conta as projeções conhecidas às 8 da noite para António José Seguro. E connosco em estúdio um novo convidado, a quem agradeço estar connosco na emissão especial da Renascença, que pode já agora seguir também em direto vídeo no canal YouTube da Renascença e em rr.pt. Álvaro Beleza, do PS, apoiante de Seguro. Muito boa noite. Olá, obrigado por estar connosco. Imagino que tem motivo de satisfação, tendo em conta esta vantagem que as projeções dão a António José Seguro. Que significado é que atribui esta votação tão expressiva? Bem, primeiro, muito boa noite, cumprimento a todos. Que significado qualquer pessoa dá? Acho que os portugueses, perante tempestades e marés e tempestades e toda esta tragédia que se abateu sobre nós, foram votar. Eu estava a ver há bocado uma reportagem de Montemoro Velho, que eu conheço bem, e numa ilha ireira, uma terra que ficou isolada, as pessoas foram votar. É extraordinário, não é? E os portugueses têm essa característica, quando as coisas são muito difíceis, fazem questão em mostrar que superam isso. E, portanto, a democracia está viva. A nossa República do 25 de Abril, que faz este ano 52 anos e que vai celebrar a Constituição em 25 de Abril deste ano, está viva, e o resultado é 2. Primeiro, a abstenção é relativamente pequena, portanto as pessoas participaram muito e numa situação difícil, e depois a expressão do voto, se for aquilo que as projeções indicam, é que a esmagadora maioria dos portugueses quer democracia, liberdade, sociedade aberta, tolerância, e é uma minoria que não quer. E, portanto, isto é matemática simples. Já teve a oportunidade de falar com António José Seguro, ainda percebe. não? Já teve a oportunidade de falar com o Seguro?
Não tive, não. Vou dar-lhe um abraço às Caldas da Rainha daqui a pouco. Sair daqui, eu irei dar-lhe um abraço. Deixe-me perguntar-lhe isto. Nesta segunda volta, como sabemos, o PSD não deu nenhuma indicação de voto, mas houve muitas figuras do PSD, incluindo dirigentes destacados do partido, que indicaram o apoio a António José Seguro. Seguro fica de alguma forma devedor destes apoios provenientes da direita ou não? O Seguro fica devedor aos portugueses que participaram nas eleições. E como ele disse bem, ele será o presidente de todos os portugueses, aqueles que votaram nele e dos que não votaram nele. É assim que um presidente tem que se comportar. E, aliás, foi outro grande socialista que eu tive a ocasião de apoiar e, nessa altura, há 40 anos, conhecer o António José Seguro, entre outros, nessa campanha. Mário Soares foi o primeiro presidente que nós tivemos que falou naquilo que hoje todos os presidentes da República têm falado, e bem, que é: eu vou ser o presidente de todos os portugueses. E o Mário Soares foi, e outros foram, e o Jorge Sampaio, nomeadamente esses dois que são do meu campo. E acho que Portugal hoje tem um dia bom e é uma grande